Ei, já parou para escutar o que o meio ambiente tem a dizer para a gente? E se o planeta pudesse falar, o que ele diria para os seus alunos? Já parou para imaginar? Vivemos em um tempo barulhento, né? Cheio de telas, notificações, metas, pressa. Mas o planeta, o que ele está dizendo? Ele diz através das secas prolongadas, do mar que avança sobre as cidades, as abelhas que estão desaparecendo e as florestas que estão ardendo. Ele fala também através do canto dos pássaros, do vento que movimenta os nossos cabelos, as folhas das árvores, da água que brota da nascente. E essa oficina, ela é um convite para essa escuta ativa, com os nossos ouvidos, os nossos sentidos, coração e com a poesia. O meu nome é Karina Gera e eu sou escritora, educadora, criadora de projetos de literatura com propósito. Há anos eu venho caminhando lado a lado a infância, acreditando que ela é o tempo mais fértil para a gente plantar que o mundo precisa colher. E é com muita alegria que eu apresento hoje para vocês esta oficina que nasceu deste projeto aqui, que une poesia, escuta sensível e educação ambiental. E o que é que nós vamos ver nessa oficina? Eu vou fazer a apresentação deste projeto, que é Escute o Meio Ambiente, o que ele tem a dizer pra gente. Eu vou explicar a quem ele se destina. Vou falar sobre a minha inspiração de criação desse projeto, que foi através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vou fazer uma leitura poética, vou falar sobre a mediação de leitura e vou fazer a introdução ao caderno de sugestões aos educadores e mediadores de leitura, que é o material que eu preparei para vocês, está aqui dentro. Então vamos lá? O projeto Escute o Meio Ambiente, o que ele tem a dizer para a gente, ele foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo e ele será implementado com o apoio da Secretaria de Educação de Ribeirão Preto em toda a sua rede. Esse material, ele é um e-book. Dentro dele vocês vão encontrar 4 contos poéticos. Foram inspirados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Organização das Nações Unidas. E este material, ele foi produzido para educadores e mediadores de leitura trabalharem com as suas crianças do ensino fundamental nos anos iniciais. Ele é adequado para crianças entre 6 e 9 anos. Por que eu escolhi essa faixa etária? Porque ela representa um momento chave, no desenvolvimento infantil. É a fase da alfabetização, é uma fase onde as crianças estão consolidando a leitura, a escrita. Um período em que elas estão sedentas por novas narrativas, cheias de perguntas e reflexões. E nessa fase, elas já compreendem que são causa e efeito. Estão começando a construir suas próprias opiniões sobre o mundo. E além disso, essa faixa etária de 6 a 9 anos, elas estão desenvolvendo mais força, senso de responsabilidade, pertencimento a grupos e já tem empatia. Habilidades que são essenciais para que a gente possa ouvir o que o meio ambiente tem a dizer para a gente. Então, através desse e-book, poderá baixar gratuitamente, que no final dessa oficina eu vou mostrar isso para vocês. Antes de mostrar o material, eu vou falar sobre a inspiração, que são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e porque especificamente dos 17, eu escolhi 4, o 12, o 13, o 14 e 15. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são um pacto global, um compromisso que foi assumido por vários países do mundo inteiro para tornar o planeta mais justo, mais saudável, mais sustentável até 2030. E eu vou explicar então esses objetivos aqui. O primeiro objetivo que aparece nesse caderno é o ODS 12, que é consumo e produção responsáveis. Escolhi esse ODS porque as crianças elas falam sobre desperdício, sobre usar apenas o que a gente precisa, sobre entender tudo que a gente compra veio de um lugar da natureza. Então as crianças já fazem essa correlação, Entendem isso de uma forma simples. Se a gente falar de brinquedo com elas, que
aquele brinquedo, quando a gente não quer ele mais, ele serve para outra criança brincar. Quando um brinquedo quebra, em vez de a gente jogar ele fora, a gente pode consertar. Também que podemos comprar menos brinquedos. A gente não precisa de ter muitos brinquedos. Podemos investir mais em brincadeiras, inclusive reaproveitando objetos que seriam descartados, né? Então nós podemos aproveitar também para falar na hora do lanche, falar sobre não desperdiçar comida, não jogar comida fora. As crianças bem pequenininhas também entendem isso muito bem, né? Então tudo isso mostra que consumir com consciência é um superpoder que as crianças têm e isso pode salvar o nosso planeta. O outro ODS, que faz parte desse caderno também, que inspirou um dos contos, é o de número 13, que é Ação contra a Mudança Global do Clima. E esse objetivo, ele fala sobre cuidar do planeta para que ele não possa ficar doente. Elas gostam de desenhar os mundos, né? Então um galho seco, ela sabe o que é um galho seco. Ou uma árvore cheia de frutos, né? Então a criança, ela percebe e ela sabe que brincar é ser super-herói da natureza. Percebo que as crianças, elas sabem muito. E elas também sabem quando os adultos não estão fazendo certo. E a próxima ODS, que é a 14, ela é uma ODS que é muito interessante para as crianças, que ela fala sobre a vida na água, sobre os rios, os mares, os peixes, as tartarugas. E é um ambiente que desperta a curiosidade das crianças. Elas sabem que mesmo que elas morem longe do mar, elas podem ajudar a cuidar da água. E a última ODS que vem nos contos deste livro é sobre a vida terrestre, é o ODS 15. O tema de natureza e animais de floresta também são encantadores para o público infantil. Toda essa vida que também vive fora da água, né? Ela precisa de proteção, né? As crianças, elas amam atividades ao ar livre, elas gostam de observar a horta, de abraçar as árvores, ouvir os passarinhos, o vento, as folhas. A criança, ela entende que ela faz parte de tudo isso. Então esse manual, ele vem trazer, né, mais oportunidades para a gente trabalhar essas atividades de uma forma gostosa. Esses 4 ODS que eu mostrei para vocês, eles se entrelaçam. Falam de consumo, de clima, de água e de terra. Mas no fundo, todos eles falam de vida. E as crianças fazem parte de tudo isso, né? E elas aprendem brincando. E elas também cuidam brincando. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês esse material. Essa aqui é a capa e ela traz a minha personagem, que é a Tia Louquinha. Ela ilustra muitas das minhas histórias. Eu tenho 10 livros infantis publicados. E a Tia Louquinha, ela faz parte de alguns desses livros que fala sobre educação ambiental, que é uma personagem que ela é maluquinha pelo planeta. Ela gosta muito do planeta, então ela luta para mostrar para as outras pessoas, principalmente para as crianças, que elas também podem ser agentes dessa transformação. Então ela está aqui, né, segurando esse planeta que tem árvores, tem alguns objetos que não deveriam estar aqui, né, como garrafas, copos, materiais descartáveis. E a gente divide todo esse planeta com os animais, com as plantas. E ela está tentando escutar o que o planeta tem a dizer para a gente. Esse material tem aqui uma carta que eu preparei para saudar, né, os educadores e mediadores de leitura. Começa aqui com uma sugestão de como que a gente pode mediar os contos desse caderno, dicas para conduzir essa mediação de leitura, outras estratégias para enriquecer a sua mediação, alguns objetivos pedagógicos, o público-alvo que esse material se destina. E aí a gente entra nos contos. Então aqui vem a ODS 12, né, que é consumo consciente, que é o nome do conto. E a gente vai falar aqui justamente, né, sobre a gente pensar no consumo e na produção responsáveis. Aí vem aqui o conto, no final aqui, né, fala como a gente pode melhorar para a gente ajudar o nosso planeta. Depois de cada conto eu trago, né, recursos complementares. Então aqui eu faço indicação de materiais audiovisuais, aqui eu faço indicação de alguns livros inspiradores para vocês lerem com os alunos ou indicarem para os alunos. E venho com as atividades. Então tem várias atividades aqui e eu coloco as habilidades da BNCC envolvidas, tá? E também coloco as competências gerais da BNCC aqui, em cada projeto. Então em cada conto são 4 atividades sugeridas e aí eu encerro com uma frase também para inspirar vocês aí. Então aqui seria o conto 2, né, que é da ODS 13, que é o clima em alerta. Aqui o conto, as indicações, né, de bibliografia comentada que eu coloquei aqui para vocês, as atividades e a frase inspiradora.
com as BNCCs. Aqui é o ODS 14, né? Que é o conto Planeta Oceano. Aqui é o conto, as indicações das bibliografias comentadas, as atividades, as BNCCs e a frase inspiradora. E o último conto, né, que se chama Grito Verde, da ODS 15, o conto, as indicações de bibliografia comentadas, as atividades, que são 4 também, né, com as BNCCs, e a frase inspiradora. E aqui no final do livro, que fala um pouquinho sobre mim, tem os meus contatos aqui e quem ajudou a produzir esse material. E aqui o agradecimento, né, à Prefeitura de Ribeirão Preto, à Lei Paulo Gustavo, né, à Secretaria de Cultura, ao Ministério da Cultura e ao Governo Federal pelo projeto da Lei Paulo Gustavo e o incentivo, né, a pessoas a produzirem os seus materiais. Então vamos lá? Planeta Oceano. Naquela manhã, o mar se agitou quando a estrela do mar se apagou. Os peixes nadavam sem direção, fugindo do lixo, da poluição. O oceano, antes azul, reluzente, agora era depósito de poluente. Os plásticos, levados pelas correntes, deixavam até os corais doentes. Junto com o peixe nadando, havia até lixo boiando. Tinha navio para todo lado. Todos queriam levar o seu pescado. Golfinhos, baleias e tubarões eram trocados por cifrões. Que cifrões? As redes capturavam em excesso, e isso ainda era chamado de progresso. O que vamos fazer? Gritou um peixinho. Seremos extintos, rapidinho. Alguém me ajuda! Clamou a tartaruga. Coberta de óleo, tentou uma fuga. E a dona Terra estava cansada de ser ignorada. O oceano não vai aguentar. A pesca predatória precisa acabar. A Terra queria mesmo era salvar o oceano e precisava da ajuda do ser humano. Vocês querem salvar o mar? Sim! Todos gritaram sem hesitar. E como um tsunami, o mar se agitou, engolindo tudo que o machucou. A estrela voltou a brilhar, lavando a acidez do mar. As conchas e os recifes pararam de quebrar, e o olhar do caiçara voltou a marejar. O peixinho foi devolvido pelo barco pesqueiro comprido. A tartaruga seguiu sua vida, sem nenhum plástico na barriga. Golfinhos, baleias e tubarões agora nadavam em todas as direções. O oceano, ele é grandioso e profundo, equilibra os ventos da vida ao mundo, nutre a terra com sua imensidão. E a humanidade, o fere com exploração e poluição. Escute o meio ambiente, o que ele tem a dizer para a gente? Pesque com consciência, sem devastar. Jamais jogue lixo no rio, na areia ou no mar. Bom, acabei de ler com vocês o conto do Planeta Oceano e eu fiz uma mediação de leitura. Mediar é criar um espaço de escuta, de imaginação e de perguntas e descobertas. Aqui no vídeo eu fiz uma rápida mediação, mas antes de mediar é importante a gente mostrar a capa do livro, apresentar o autor, o ilustrador, fazer perguntas sobre o que eles acham que vai acontecer, pois a leitura já começou. E as crianças já estão lendo a capa, as cenas, as imagens, até o educador. E durante a leitura, vocês também podem fazer perguntas. Vocês já ouviram falar do oceano? Quais animais vivem nele? Não tem problema a gente fazer antes, durante, depois. Então, assim, durante a mediação, a gente vai levando essa criança para mergulhar dentro desse livro, né, dessa história. E ela olha como é importante o papel desse mediador, né? Porque através das suas escolhas, das suas entonações de vozes, ela vai dando vida aos personagens, ritmo na fala, e essas pausas elas são essenciais para que os alunos reflitam. As pausas elas abrem espaço para o espanto, para o riso, para o comentário espontâneo. Tudo isso vai servindo de gancho para a gente continuar a história. Então, em alguns trechos a gente pode fazer algumas pausas, algumas perguntas, né? Instigar a participação, né?
O que vai acontecer agora? Vocês já viram algo parecido? Como você sentiria se você estivesse dentro do mar e visse um plástico? É trazer esse livro para perto da realidade da criança. Ou então levá-la para dentro dessa fantasia da história, né? E quando você concluir, né, a mediação, espere um momento. Observe, converse, pergunte. O que será que vocês mais gostaram? O que vocês aprenderam com essa história? E aí sim, depois a gente pode entrar com a atividade, tá? As atividades relacionadas com o tema, elas são bacanas, porque a criança entende, né, que tem lixo na sua cidade, e a mediação ela faz essa costura, né? E a leitura ela vai transformando o livro numa ponte, né, entre a criança, o mundo, o que ela sente, o que ela ainda nem sabia que ela podia pensar ou sentir. E é assim que a leitura ela vai se tornando viva, educativa e inesquecível. E a criança vai levar com ela para a vida toda. Existem diversas maneiras da gente tornar a leitura mais significativa e envolvente para as crianças. Neste material, essas atividades que foram sugeridas aqui, vocês também podem ver algumas outras situações que vocês podem fazer em sala de aula, como a leitura compartilhada, a leitura em duplas, leitura em pequenos grupos, uma leitura coral, a leitura dramatizada. Bom, são muitas ideias e sugestões, nesse material tem algumas delas. E agora eu quero falar sobre o caderno de sugestões para os educadores e mediadores. Que vocês vão encontrar indicações de recursos audiovisuais, de livros inspiradores, atividades práticas que vocês podem articular junto aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são de rotinas da criança. Em cada atividade tem campos de experiências que vocês podem ver aí da BNCC. A intenção é a gente integrar estes saberes e facilitar a aplicação em diferentes contextos escolares. Já que eu li o conto do oceano, né, do planeta oceano, vou escolher uma das atividades deste conto, tá bom? Vamos falar sobre garrafas com mensagens ao mar, que é uma das atividades que as crianças vão gostar bastante. A atividade de garrafas com mensagens ao mar está na página 27 e a atividade é assim, o objetivo é estimular a empatia e a escuta ativa por meio da criação simbólica de mensagens do oceano, desenvolvendo a consciência ambiental e o vínculo afetivo com a terra. Cada aluno, a proposta é retirar simbolicamente uma garrafa do mar e ler uma mensagem fictícia que foi enviada pelo oceano. As mensagens serão criadas pelas próprias crianças com apoio dos educadores, apresentarão os pedidos do próprio oceano, né, gritos de socorro, alertas e conselhos da natureza para a humanidade. Depois que você fizer a atividade com as crianças, vocês que tem uma sugestão de análise e discussão, que é você promover, né, uma roda de conversa sobre as mensagens que foram enviadas pelo oceano, né? E incentivar que os alunos reflitam sobre os sentimentos que o oceano sentiu, como que nós poderíamos responder a essas mensagens com ações, né, no nosso dia a dia e cuidados. Então tá aqui a atividade para vocês. E a nossa oficina vai chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o material que eu preparei com muito carinho. E cada história lida, cada atividade vivida com um significado é uma semente que vai sendo plantada no tempo. Que esse material chegue às suas mãos como uma ferramenta de inspiração, que você, educador, mediador de leitura, seja a ponte entre o livro e a transformação. O material está disponibilizado gratuitamente no meu site para acessar www.carinagera.com.br. Vocês vão clicar no banner do projeto Escute o Meio Ambiente, o que ele tem a dizer para a gente, e vocês vão baixar esse livro gratuitamente. Vão receber no e-mail de vocês e lá tem o caderno de sugestões, igual eu mostrei aqui. Mas, antes de encerrar, eu não poderia deixar de agradecer. Muito obrigado, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, que com o apoio da Secretaria de Cultura, por meio dessa lei Paulo Gustavo, agradecer também a Secretaria de Educação, porque graças a vocês foi possível concretizar este material. E eu agradeço você, educador, que chegou até o final dessa oficina. E esse material, ele só existe por sua causa, para que você nos ajude e ajude a mais pessoas a escutarem o que o meio ambiente tem a dizer para a gente. Como dizia, né, Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda.
O futuro do planeta passa pelas nossas salas de aula e vocês, educadores, são os jardineiros dessa esperança. Um abraço carinhoso, cheio de afetos. Tchau!